Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos conversar um pouco sobre relacionamentos e comunicação? É muito comum a gente ter um relacionamento que a gente preza muito e enfrentar dificuldades de comunicação. A gente não se sente compreendido, o outro sente que a gente não o compreende. E então hoje eu queria conversar um pouco sobre alguns elementos da comunicação que podem ajudar, ao compreender isso, como melhorar uma relação que esteja muito difícil hoje para você. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é: pense numa relação que está enfrentando uma dificuldade na comunicação, que você pensa que tem algum ruído, que tem alguma coisa que quando você fala, a sua mensagem já chega de um jeito arranhando o ouvido da pessoa, que já chega machucando o coração da pessoa, a pessoa já reage emocionalmente de uma maneira negativa, sem que você tenha feito nada demais, né? Conseguiu identificar? Então vamos lá. Quando a gente fala, a gente precisa sempre colocar a nossa mensagem dentro de um envelope. Então eu vou contar um conto que eu aprendi, não lembro onde, mas que me marcou muito e que eu gosto de contar para as pessoas quando eu vou conversar sobre comunicação. Pensa o seguinte: é um conto sobre a verdade, né? Em geral, a gente quer que o outro conheça a nossa verdade, aquilo que é verdadeiro para mim. Eu quero que você conheça a minha verdade. E você quer que eu conheça o que é verdadeiro para você. Então, você vai me dizer o que é verdadeiro para você. Muitas vezes, a sua verdade não me interessa, só me interessa a minha, né? Isso acontece. Mas vamos supor que nós estejamos numa relação em que as duas partes estão interessadas na verdade um do outro, ok? Então, diz o conto que a verdade ela é como uma pedra preciosa. Então, se eu pego uma pedra em estado bruto e lanço no rosto de uma pessoa, a pessoa vai receber aquilo de uma maneira violenta, né? Vai se sentir agredida. Então, como é que a gente faz para que essa verdade, que é como uma pedra preciosa, possa ser bem recebida pela pessoa com quem a gente quer comunicar essa verdade? A gente precisa pegar essa pedra, fazer uma boa lapidação. Se a gente não sabe fazer, não tem problema, a gente vai no especialista, ele ajuda a gente a lapidar essa pedra, tá bom? E aí, uma vez lapidada essa pedra, a gente pode colocá-la numa bela caixa, aveludada por dentro. A gente pode embalar essa caixa com um papel bem bonito. A gente pode fazer um laço de fita, de cetim, a gente pode fazer um cartão especial e a gente pode convidar a pessoa para um jantar à luz de velas, onde a gente vai entregar esta caixa, que contém lá dentro a pedra preciosa, uma verdade. Então, quando a gente imagina, né, quantos cuidados foram necessários ter com essa pedra para transformar de uma pedra bruta a uma pedra preciosa, que será recebida com muito amor e muito carinho, a gente percebe que nem sempre a gente toma todos os cuidados necessários na hora de comunicar alguma coisa a alguém, principalmente uma coisa importante. Por exemplo, quando a gente quer comunicar que a gente está magoado, quando a gente quer comunicar que a gente não gostou de alguma coisa que a outra pessoa fez. Então, em geral, as pessoas não gostam de receber críticas e as pessoas não gostam também de saber que fizeram mal para alguém que amam. As pessoas não gostam, né? As pessoas sofrem.
Eu estou dando só 2 exemplos, mas você pode trazer aqui, se você quiser, pode comentar, né, qual é o problema que você vive na relação que você escolheu ao iniciar essa conversa, né? Então o que acontece? Quando eu tenho que contar para alguém que eu estou chateada com alguma coisa que essa pessoa fez, seja lá o sentimento ruim que essa pessoa estiver gerando em mim, né? Pode ser porque eu esteja me sentindo rejeitada, esteja me sentindo desqualificada, esteja me sentindo desvalorizada, esteja me sentindo de alguma maneira insegura, ou esteja com ciúme, não importa. Qualquer um desses sentimentos. E pode haver outros. Quando eu quero conversar com essa pessoa, é muito importante que eu escolha as palavras, ou seja, que eu lapide que eu faça uma lapidação, né, nessa pedra preciosa que é essa verdade que eu tenho para contar. Também é muito importante que eu combine com essa pessoa uma hora boa para conversar. É como se fosse aquele convite para o jantar à luz de velas. Então, eu vou convidar a pessoa, vou perguntar quando é que a gente pode conversar. Em geral, as pessoas são muito ocupadas, elas têm muitos amigos ou têm muitas tarefas, tem muitas tarefas. Enfim, as pessoas são muito ocupadas. E a gente precisa caber na agenda daquela pessoa. Só que não basta caber na agenda da pessoa. Às vezes a pessoa quer estar com a gente, mas ela quer estar com a gente assistindo um filme, fazendo um jantar, cozinhando e não ter uma DR, ou seja, conversar sobre a relação, discutir sobre a relação. Porque sabe, essas verdades que a gente tem para dizer são verdades sobre a relação. Então, sempre se trata dessa famosa DR. E quando a gente vai conversar, a gente precisa que o outro esteja atento, esteja aberto. Então não adianta eu, começar a gritar com a pessoa alguma coisa que está me incomodando. Se eu faço isso, é como jogar minha verdade na cara da pessoa, aquela pedra bruta. Mesmo se ela estiver lapidada, se eu jogar na cara da pessoa, ela não vai receber como uma coisa importante, bonita, que você está fazendo. Mas quando a gente conta para o outro que a gente quer cuidar da relação, que essa relação é muito cara para a gente, é como se a gente estivesse embalando essa verdade numa caixa de veludo. Quando a gente fala, olha, você é muito importante para mim e eu estou incomodada com algumas coisas, podemos ter uma conversa? Me diga quando é um bom momento para você. E se eu puder esperar esse momento sem ficar cobrando, vai ser muito importante. Porque às vezes a gente fica tão angustiado, tão ansioso, que a gente também não consegue esperar. E não esperar é como se a gente, você deixasse aquilo em algum canto e de repente a pessoa vai encontrar aquele embrulho, né, em algum lugar e vai ficar pensando, nossa, para quem será que ela vai dar, ou que ele vai dar essa pedra preciosa, ou esse pacote tão bonito que está aqui no canto? Para quem será isso? Não deve ser para mim, né? Então, se a gente não é capaz de esperar, a gente pode correr o risco da pessoa achar que a gente está com outros interesses, que a gente não está realmente valorizando a pessoa. Então, é muito importante a gente apaziguar os nossos demônios que vivem dentro da gente, né? A gente apaziguar toda essa ansiedade, esse maremoto de emoções que fica dentro da gente e que leva a gente muitas vezes a agir de uma maneira que é o oposto do que a gente gostaria de agir. Então eu quero ser muito amorosa com você e acabo sendo muito agressiva com você. Eu quero dar muita atenção para você, mas eu acabo falando mais do que ouvindo. Eu quero realmente
te escutar, mas eu não aguento. A primeira frase que você fala, eu já começo a comentar e a dizer o que você deveria fazer. Então, a gente precisa entender que a metáfora do jantar à luz de vela significa: aguarde o melhor momento. Tudo que a gente tem para dizer para o outro pode esperar. A gente precisa poder estar bem para conversar com o outro, né? Quando a gente vai para um jantar à luz de velas, a gente não vai vestido de qualquer jeito, a gente se arruma. E esse se arrumar por fora não é suficiente. A gente precisa estar em paz por dentro. A gente precisa estar alinhado nas nossas emoções. Então, respirar, fazer meditação, orar, ler palavras de sabedoria, tudo isso pode ajudar quando a gente precisa cuidar de uma relação. Espero que você tenha encontrado nas minhas palavras hoje alguma luz para enfrentar os problemas de um relacionamento que você identificou no começo da nossa conversa. Então vamos para uma pequena tarefa para essa semana, para ver se isso também pode te ajudar de maneira prática a conversar sobre uma situação difícil que você estiver enfrentando. Pode ser? Então vamos lá. Procure sempre que você quiser conversar com esta pessoa que você identificou, com a qual você está com uma dificuldade no relacionamento, respirar profundamente e lentamente. Várias vezes. E você vai procurar, então, identificar se você está se sentindo em paz. Se você tiver com muitos pensamentos negativos sobre essa pessoa, não vá conversar nesse momento. Você vai fazer uma lista de 10 motivos positivos, 10 razões pelas quais você se importa com essa pessoa. Seja porque ela paga o seu salário, já é uma coisa boa, né? Seja porque ela te ensina coisas importantes, pode ser um professor, pode ser um instrutor, pode ser um formador, né? Seja porque, ou um pai ou uma mãe também, né? Seja porque é uma pessoa que cuida de você de alguma maneira, seja porque é uma pessoa que você admira muito por muitos motivos. Então, escreva as coisas positivas e volte a fazer exercício de respiração. E você só converse com essa pessoa depois que você tiver cuidado de você mesma. Depois que você tiver calma. Um chá de camomila pode te ajudar também. É um chá bacana. Um chá de maracujá também pode te ajudar. Então procure cuidar de você antes de conversar com o outro. Observe se você dormiu bem naquela noite. Então, desta maneira, você vai estar cuidando de você para que quando você estiver conversando com essa pessoa, a conversa flua de uma maneira mais afetiva, de uma maneira mais pacífica, que você esteja com a intenção da colaboração, com a intenção do entendimento recíproco e não com aquela irritação que qualquer coisa negativa você já rebate, tá bom? Isso pode ajudar. Meu nome é Denise, meu Instagram tá aqui, vocês podem ver na descrição do vídeo. Vocês vão achar também um link para contato comigo, que vocês poderão escrever diretamente para mim no meu WhatsApp. E também vocês podem se inscrever no canal se gostaram e podem tocar o sininho se quiserem ser avisados das próximas gravações que eu vou fazer, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima!